tudo ou nada. Quando a mente começa a dividir tudo entre vitória e fracasso, certo e errado, perfeito e inútil, a vida fica menor do que realmente é. Esse tipo de pensamento transforma qualquer erro em prova de incapacidade e qualquer dificuldade em sinal de que nada vai dar certo. Ele costuma aparecer em pessoas que cresceram associando valor pessoal ao desempenho, ao elogio ou à ideia de não decepcionar ninguém. O problema é que quase nada importante na vida funciona em extremos. Relacionamentos, trabalho, estudos, mudanças pessoais e amadurecimento acontecem em zonas intermediárias, cheias de tentativa, ajuste e imperfeição. Quando alguém passa a enxergar tudo como uma sentença final, perde a capacidade de aprender com o processo. Com o tempo, esse pensamento cria uma forma silenciosa de sabotagem. A pessoa desiste antes de melhorar, abandona planos porque não começou do jeito ideal, ou se culpa demais por falhas que poderiam ser corrigidas. Um dia ruim vira minha vida é ruim. Uma crítica vira eu não sirvo para isso. Uma rejeição vira ninguém nunca vai me escolher. Catastrofização. A mente não apenas imagina um problema, ela corre direto para o pior cenário possível e trata esse cenário como se já estivesse acontecendo. Um atraso vira sinal de abandono, uma dor pequena vira medo de algo grave, uma conversa estranha vira certeza de rejeição. Esse tipo de pensamento cresce muito em períodos de estresse, quando o cérebro tenta prever ameaças para se proteger. O detalhe perigoso é que ele confunde preparação com sofrimento antecipado. Em vez de ajudar a pessoa a agir melhor, ele faz com que ela viva várias tragédias imaginárias antes mesmo de qualquer fato real aparecer. Aos poucos, o futuro deixa de ser uma possibilidade e passa a parecer uma ameaça constante. Na prática, a catastrofização rouba energia antes da hora. A pessoa tenta controlar tudo, procura sinais escondidos em situações comuns e fica presa em perguntas que não têm resposta imediata. Muitas decisões passam a ser guiadas pelo medo, não pela realidade. Ela evita oportunidades porque algo pode dar errado, não fala o que sente porque imagina a pior reação, não tenta mudar porque já se vê fracassando. Leitura mental. Poucas coisas desgastam tanto quanto acreditar que se sabe exatamente o que o outro está pensando. A pessoa vê uma resposta curta, um olhar diferente, uma demora no celular e logo preenche o silêncio com uma conclusão dolorosa. Ela imagina desprezo, julgamento, rejeição ou falsidade, mesmo sem ter uma prova clara. Esse pensamento costuma nascer de experiências anteriores em que a pessoa precisou ficar atenta aos sinais para não se machucar. O problema é que, depois de um tempo, a mente passa a tratar qualquer ambiguidade como ameaça. O que era tentativa de proteção vira uma fábrica de interpretações. O estrago aparece nas relações. Uma conversa simples vira investigação. Uma mudança de tom vira motivo para ansiedade. E a pessoa começa a reagir não ao que aconteceu, mas ao que ela supõe que aconteceu. Muitas brigas começam assim, não por um fato, mas por uma história criada em cima de pequenos sinais. A leitura mental também impede perguntas honestas, porque a pessoa acha que já sabe a resposta. Ela se fecha, se afasta ou acusa antes de entender. Personalização. Nem tudo que acontece ao redor tem você como causa, mas esse pensamento faz parecer que sim. Uma pessoa fica fria e a mente conclui que você fez algo errado. Um plano não dá certo e a culpa cai inteira sobre você. Alguém muda de humor e você começa a procurar qual frase sua estragou tudo. Esse tipo de pensamento costuma aparecer em pessoas muito responsáveis, muito sensíveis ao ambiente ou acostumadas a tentar evitar conflitos. Aos poucos, elas aprendem a medir cada gesto dos outros como se fosse um reflexo direto do próprio valor. O mundo fica pesado porque tudo parece carregar uma acusação escondida. O perigo da personalização é que ela transforma a responsabilidade em culpa permanente. A pessoa começa a pedir desculpas por coisas que não controla, tenta agradar para evitar rejeição e assume problemas que pertencem aos outros. Em vez de observar a situação com distância, ela se coloca no centro de tudo, como se cada silêncio, cada mudança e cada dificuldade fossem consequência de uma falha pessoal. Isso desgasta a autoestima e também enfraquece os limites. Comparação constante.
Existe um tipo de pensamento que pega a vida dos outros como medida para diminuir a sua. Ele aparece quando a pessoa olha para conquistas, aparência, dinheiro, relacionamento ou ritmo de crescimento de alguém e transforma aquilo em prova de que está atrasada. Antes das redes sociais, a comparação já existia, mas era limitada ao círculo próximo. Hoje, ela se alimenta de uma vitrine infinita, onde quase todo mundo mostra resultado, recorte, beleza, viagem, sucesso ou felicidade, sem mostrar o custo, o bastidor e o acaso envolvidos. A mente vê uma parte pequena da história do outro e usa essa parte para julgar a própria vida inteira. Com o tempo, a comparação deixa de servir como referência e vira punição. A pessoa já não consegue comemorar o que conquistou, porque sempre encontra alguém aparentemente mais rápido, mais bonito, mais rico, mais amado ou mais realizado. Filtro negativo. A mente pode virar uma espécie de câmera defeituosa, capaz de registrar com nitidez apenas o que deu errado. 10 pessoas elogiam, mas uma crítica fica ecoando o dia inteiro. Um dia teve momentos bons, mas a lembrança principal vira aquele pequeno constrangimento. A pessoa até vive experiências positivas, mas não consegue deixá-las pesar tanto quanto as negativas. Esse pensamento costuma se fortalecer quando alguém passa muito tempo em alerta, esperando falhas, rejeições ou decepções. Aos poucos, o cérebro aprende a procurar perigo antes de procurar equilíbrio, como se notar o ruim fosse uma forma de evitar sofrimento. Eu deveria. A palavra parece pequena, mas carrega um peso enorme quando vira regra para tudo. Eu deveria estar mais avançado, eu deveria ser mais forte, eu deveria ter escolhido melhor, eu deveria não sentir isso. Aos poucos, a mente troca desejo, limite e aprendizado por cobrança permanente. Esse pensamento costuma nascer de expectativas familiares, pressão social, comparação com outras pessoas e ideias rígidas sobre sucesso. Ele não olha para o contexto real da vida, olha apenas para uma versão imaginária de quem você acha que já deveria ser. E quando a realidade não acompanha essa imagem, surge uma sensação constante de atraso. O problema é que viver preso ao eu deveria faz a pessoa se tratar como uma dívida não paga. Nada parece suficiente porque sempre existe uma exigência nova, esperando logo depois. Rotulação. Às vezes, a mente pega um erro específico e transforma em identidade. A pessoa falha em algo e não pensa apenas eu errei, pensa eu sou um fracasso. Tem uma atitude imatura e conclui eu sou uma pessoa ruim. Passa por rejeição e decide que é impossível ser amada. Esse pensamento é perigoso porque cola uma palavra dura em cima de uma vida inteira. Ele reduz uma pessoa complexa, cheia de história, mudança e contradição, a uma etiqueta fixa. Em vez de olhar para o comportamento, a mente ataca o próprio valor de quem agiu. Quando a rotulação se repete, ela começa a moldar escolhas. Quem se vê como incapaz, evita tentar. Quem se vê como difícil de amar, aceita pouco. Quem se vê como perdido, para de procurar direção. O rótulo parece uma explicação simples, mas na prática vira uma prisão. Obrigado por assistir até aqui! Se gostou, deixe o like, se inscreva e ative o sininho.